Muito bom dia, sou Regivane Santos, orientadora do Ministério Prova de Fogo. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, quero compartilhar com você uma palavra e nós vamos ler um versículo que está lá em Atos 2:47, que diz assim: Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho em numerolatria e numerofobia. O que é isso? É idolatrar os números ou ter medo dos números. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o crescimento da igreja. Tem um escritor americano muito famoso e ele escreveu o livro que chama Uma Igreja com Propósitos. E ele fala que existe uma pergunta errada que é a seguinte: o que devo fazer para a igreja crescer? E ele também fala de uma pergunta certa, que é: o que está impedindo a igreja de crescer? Então, ele vem explicando que a igreja é um corpo de Cristo, ela é um organismo vivo, então ela precisa crescer em graça, em conhecimento, em números. E a respeito desse crescimento em números, ela deve evitar esses dois extremos. Uma que é pensar só no crescimento dos números e outra é se contentar com o não crescimento e dizer que isso vem com a qualidade primeiro do que a quantidade. E então nós podemos dizer que tem que haver um equilíbrio, nem um extremo nem um outro, porque o crescimento da igreja ele precisa ser saudável, não a qualquer custo. E não se pode mudar a mensagem do evangelho para torná-la mais agradável, porque infelizmente existem algumas igrejas que elas fazem pesquisas para saber o que dá ibope, o que está em alta, o que as pessoas querem ouvir, e isso foge do evangelho. O evangelho ele precisa ser pregado não para agradar, mas ele precisa ser pregado para se levar ao arrependimento, não para entreter, não para ser divertido, mas para converter, mas para que haja arrependimento e conversão, para que haja mudança de caráter, mudanças de comportamentos. Então, de muito pouco vale os templos cheios, porém de pessoas vazias de Deus. Então é isso que hoje nós queremos falar, porque não é só os números da igreja, mas na nossa própria vida. Não é a quantidade de vezes que eu vou na igreja, mas a qualidade daquilo que eu recebo e coloco em prática. É isso que vai mudar a minha vida. É isso que vai transformar o meu caráter. Eu reconhecer o meu pecado, confessar, me arrepender, pedir perdão e mudar. E não voltar a praticá-lo. Ainda que nós não somos perfeitos, mas a mudança ela tem que vir na nossa vida através da prática dos mandamentos e reconhecer o nosso erro e lutar contra ele todos os dias. E o segundo extremo é o medo dos números, é se contentar com as desculpas de que Deus não se importa com a quantidade e sim com a qualidade. É óbvio que sim, mas a igreja ela não pode ser estéril. A igreja precisa se multiplicar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa crescer em graça, em números e partir sempre do princípio de que a qualidade vai gerar quantidade. Amém? E isso não só nos templos, mas na nossa vida. Que a partir do momento que a qualidade vir na nossa vida, as outras pessoas ao nosso redor, elas verão Cristo em nós. E vão se perguntar: por que fulano está diferente? Por que ciclano mudou? E vão querer saber se aquela pessoa teve uma transformação. Também vão querer conhecer esse Deus, esse Cristo que transformou. E é isso que nós cremos, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado.
Obrigado porque a igreja é a tua noiva. Obrigada, Senhor, porque na igreja nós podemos ouvir a tua palavra, nós podemos nos alimentar. E através da palavra, diz a Bíblia, que a fé vem pelo ouvir. E nós cremos, ó Pai, que nós podemos prezar pela qualidade, sem esquecer da quantidade, sem esquecer que precisa haver conhecimento, graça e crescimento. Então que o Senhor venha falar conosco, Pai, e que a qualidade ela venha em nós, para que as outras pessoas possam ver em nós o Cristo, para que as outras pessoas possam ver em nós a nossa transformação de caráter e que o Evangelho venha a ser pregado para a conversão, para arrependimento, para o perdão e para mudanças. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha um dia de bênção, um dia de paz e um dia de prosperidade em nome do Senhor Jesus. Amém.